Fala galera, investimento em ouro. O mundo sempre está em momentos de oscilação, hora em cima, hora embaixo. Isso é uma coisa normal do mercado desde que a economia se firmou. Ouro, prata, bronze, esses metais são algo que foi criado pelo próprio Deus, né? A moeda que eu chamo assim a moeda divina, a moeda de Deus. E por muitos anos ela era lastreada para os países. Então, o país media sua riqueza pela quantidade de ouro que ele tinha. A gente sempre fala que o Brasil era para ser o topo da lista, porque sempre foi o país que mais se encontrou ouro. Porém, ele foi um país de exploração, né? Foi feito colônia de exploração aqui e não colônia de população, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por isso, as pessoas vinham de fora, Portugal, Estados Unidos, e tiravam as nossas riquezas, né? Então, assim, eles foram construindo as deles, tirando da nossa, né? Enfim, isso é assunto para outro capítulo. Mas vamos saber nesse vídeo e quais as formas de investir no ouro e se é um bom momento de investir no ouro. Então, bora comigo pro vídeo? Bom, então é isso aí. Vamos falar então sobre um pouquinho da história do ouro. Como eu disse, desde o início, né, o ouro ele era um produto usado para as pessoas comprarem, barganharem, fazerem suas trocas ali. E aí depois começou a ser usado para medir a riqueza dos países, certo? E nessa questão, né, de medir ali o valor dos países, qual a riqueza, eles começaram também a emitir dinheiro usando o ouro como uma garantia. Então, eu poderia emprestar para o meu país, para o meu crescimento de empresa, para os bancos, né? Ali o Tesouro Nacional, né, do país poderia fazer esses empréstimos, como hoje é feito, mas usando de garantia esse fundo, esse ouro que tinha lá, porque sabia que se desse algum problema, esse ouro seria vendido, era uma garantia, né? Esse ouro seria vendido e aí, o país em si não sofreria nenhum dano por ter emprestado dinheiro para outras pessoas, né? Ter emprestado ali para gerir o próprio país. Mas isso, desde 1971, resolveu-se que não iam mais usar o ouro como uma garantia, e sim o próprio dinheiro. Aí o que aconteceu? Criou-se as máquinas, né, as impressões do dinheiro. Por isso que as máquinas, né, tem toda ali um... Você imagina, é fácil construir uma máquina, né? Creio eu. Eu não sou perita nisso, mas quem manja, com certeza conseguiria fabricar essas máquinas que fazem o dinheiro. E aí todo mundo ia ter quanto dinheiro quisesse, porque era só por papel. Então eles desenvolveram papel especial, marca d'água, fitas, várias, vamos dizer assim, vários mecanismos que trazem segurança para que a gente saiba que aquele dinheiro é real. E para fazer essa impressão, os países têm um custo para emitir cada nota. Então, tem um custo em cima disso, tem um gasto em cima disso. É muito interessante, né? Se você para refletir, o dinheiro tem que comprar para ele existir, né? Muito, muito louco. Fora a nossa mão de obra, né? Trabalhar para também ter dinheiro. E quando eu olho essa história, eu acho interessante isso, porque as pessoas começam a imprimir seu próprio dinheiro. Hoje não temos mais lastro, hoje é o que a impressora conseguir, e isso chega a ser um pouco perigoso, né? Porque quem comanda essa impressora é que comanda o dinheiro do mundo, né? É o momento para comprar ouro? Ó, se você já tá lá com suas dívidas, como eu sempre falo, sem dívidas, já tem uma reserva de emergência, já tem aí uma reserva de oportunidade, é interessante sim, no meio dos seus investimentos, colocar uma blindagem em ouro, porque é uma moeda que nunca perde valor, né? Um ativo que nunca perde valor. Apesar de que quando você entra para fazer o seu investimento, você vê que ela apresenta pouca volatilidade, né? Ela não tem aquela liquidez como outros ativos. Porém, ela sempre está em crescente. Então, isso é muito importante. Em momentos de crise, de recessão, sempre ter na sua carteira. Como o nosso país sempre está com nossa moeda desvalorizada, é importante ter ouro para você poder garantir um patrimônio maior, tá? Então, sim, se você está tudo em dias, é legal você ter um investimento. Quais as formas de investir em ouro hoje? Nós temos os fundos, né? Os fundos são feitos ali por um gestor, né? Tem sempre um gestor que toma conta e ele aplica em fundos. Fundos é legal? Sim, são legais, mas você tem aqui essa pessoa que vai estar fazendo a gestão. Então, além da custódia, você ainda tem a taxa administrativa. Então, às vezes, o valor que rende ali é pouco. Mas, enfim, para quem é leigo, às vezes compensa. Só lembrando também que tem o Come Cotas, né? Que são as alíquotas de imposto de renda que são cobradas aí em maio e novembro, todos os anos. Então, eles tiram ali um valor de cotas que representa 15% do teu ativo
Então, naquela valorização, eles tiram esse come cotas. Então, diminui suas cotas. Né? Então, dentro dos fundos tem essa diferença. Você comprou lá 1.000 cotas, quando chegar na época de maio, novembro, eles vão tirar ali uma porcentagem. Então, isso é um pouco desagradável. Né? Mas, enfim, faz parte, tá lá no jogo, você vai estar blindado também. Só que sempre tendo essa questão aí que o seu ativo valoriza e sempre vai ter esses come cotas. Depois, a outra forma é de você investir com contratos, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil o Z10, o Z2D, o Z30, né? Alguns são contratos que você compra, mantém, mas você está comprando papel. O que vai estar lá no sistema é o papel, né? Então você está comprando ali o direito de ter essa valorização. Ou o próprio ouro, que você sim é possível comprar em casa de câmbio, tem lojas aí específicas que vendem ouro, barra de ouro. Então também dá para ter o produto físico, só não sei se é muito viável, né? Dependendo de onde você mora, pode não ser tão viável ter ouro, né, no cofre da sua casa, porque em qualquer lugar também não pode ter, né, tem que ter um cofre. E o que eu acho mais interessante é as ETFs, né? As ETFs, vamos dizer assim, é uma espécie de fundo também. Ele é bem diversificado e traz ali para você uma segurança e a liquidez dele é o que mais vale. Porque quando você tem, vamos dizer, ETFs na sua carteira, você consegue ter mais volatilidade. O que significa isso? Significa que você vai conseguir transformar o ativo em dinheiro com mais facilidade. Então, quando você tem a barra de ouro, às vezes você não consegue vender ele tão rápido e também não pegar um bom valor, né? E já com as ETFs são mais fáceis, né? Então, vamos dizer assim, ela vai estar bem diversificada dentro da sua carteira, todos de ouro, né, dentro dela, vai ter uma liquidez, né, e a gestão de uma ETF é muito menor do que dentro de um fundo, né? Então vale a pena pesquisar. Vamos dizer assim, ETFs nacionais você vai encontrar a Gold 11, que é uma boa, e vai ter a IAO. A IAO ela é já um ETF americano, que é interessante você já ter uma corretora americana para você fazer a compra e conseguir ter ali, vamos dizer assim, custo vai ter, taxa de custódia vai ter, mas realmente você está comprando lá fora, onde está tendo mais ouro do que aqui, né? Por incrível que pareça. Então é uma ETF americana que eu acho válido. De repente, se você tiver condições de adquirir as duas, pode adquirir as duas, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era só para falar um pouco sobre isso, um tipo de ativo novo que eu também estou começando a entrar agora, tá? Essa semana, eu até fiz um post aí, um short, colocando lá sobre, né, os meus fundos ali que estão caindo. Esse mês foi um mês muito bom, mês de março e abril, porque teve muitas empresas ali pagando ali, né, dividendos, né? Então, todos os meses nos fundos imobiliários eu tenho os rendimentos que caem, né, como se fossem aluguéis. E sazonalmente, né, dependendo do mês, tem as empresas que fazem parte da minha carteira que pagam, né? E esse mês a gente teve aí Vale, então esse mês a gente teve aí um ganho de R$ 583 dos nossos fundos, dos nossos investimentos ali com as ações de Vale. Né? Teve ações de Vale, teve alguns fundos também pagando, então foi um mês muito bom. Então eu começo a lembrar lá atrás, né, que no começo ali, comecei com pouco dinheiro, R$ 100. Eu tinha 30 mil, mas eu fui no banco, o banco falou que não dava para investir com 30 mil, que era só acima de 50 mil, que era para eu investir em título de capitalização, isso aqui, tudo roubalheira, enganação. Mas aí eu não quis, eu preferi. Na época eu tinha que pagar minha faculdade, então eu negociei, consegui pagar a minha faculdade por R$ 9.000, de 18 mil. E depois eu iniciei a construção num terreno que eu tinha, né? E depois eu acabei vendendo e tendo um lucro até em cima desse terreno, não muito, mas tive. E aí me permitiu dar entrada num outro apartamento também, numa periferia aqui. E aí esse apartamento, logo a gente fez um planejamento e conseguimos quitar ele bem rápido. Então hoje ele é uma fonte de renda porque a gente aluga ele e mora em outro lugar, né? Então hoje, com, né, tudo que a gente está aí construindo, logo, se Deus quiser, eu vou estar mostrando para vocês aí o nosso cantinho novo, nossas novas conquistas. E é isso, gente. Albert Rica na prática é isso. É uma história de superação, é você correr atrás, é você se determinar a fazer. Tudo que eu passo aqui realmente é o que eu faço na prática. São coisas que dão trabalho, tem que estudar, tem que pôr a mão no arado. Não é nada de, pela internet a gente vai ganhar, porque pela internet você também tem que investir. Então, enfim,
Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Se inscreve aqui no canal, coloca aí nos comentários o que você vai fazer a partir dessa informação, vai investir em ouro, ou o que mais você gostaria de saber sobre ouro ou sobre outro tipo de investimento, tá bom? Beijo e até o próximo.